Olá, Israel. Nós vamos fazer aqui uma nova gravação para que você entenda o conteúdo agora com mais figuras. Então, nessa aula, nós vamos fazer uma introdução à histologia animal. Então, primeiramente, o que é histologia? Quando a gente fala histologia, a histologia é o estudo dos tecidos. O que seriam tecidos? Tecido é um grupo de células, né? Parecidas, ó, são semelhantes, que têm a mesma forma, a mesma função, que elas vão se reunir e vai formar o tecido. Por exemplo, isso aqui é um tecido. Esses tecidos, eles vão se agrupar e vai formar um órgão, como por exemplo o estômago, como você está vendo aqui. O estômago, juntamente com outros órgãos, ele vai formar um sistema, que no caso aqui é o sistema digestório. Então, nós vimos sobre os níveis de organização biológica. Então, nós vimos que um grupo de células, né, ela forma os tecidos, que depois forma um órgão, pode ser qualquer órgão do nosso corpo, como estômago, coração, pulmão, intestino delgado, né? Então, aqui nós temos o estômago. Esse estômago, ele vai se juntar com outros órgãos, o fígado, né, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, né, que vai formar um sistema, que no caso aqui é o sistema digestório, mas nós temos vários outros sistemas no nosso corpo, que vai formar uma pessoa, né, um organismo, que a gente chama de organismo, tá? Então, esses são os níveis de organização biológica. Existem, basicamente, 4 tipos de tecidos, que é o tecido chamado de epitelial, o tecido chamado de conjuntivo, muscular e o nervoso. Então, a gente vai ver sobre cada um deles. Esses tecidos, eles são formados de células e também eles são formados de matriz extracelular. Então, nós vamos ter as células, ó, por exemplo, aqui nós temos uma célula chamada célula adiposa. Temos aqui o fibroblasto, que é outro tipo de célula. Temos o macrófago, que é outro tipo de célula. Então, tudo isso aqui que está entre essas células é o que a gente chama de matriz extracelular. Então, nós vamos ter as células e também nós vamos ter tudo que está entre as células, que é a matriz extracelular. Então, agora a gente vai falar sobre cada um dos tecidos. Primeiramente, o tecido epitelial. Esse tecido, a gente fala que ele é avascular. Por quê? Porque não passa vasos sanguíneos dentro desse tecido, tá? E as suas células, elas são bem juntinhas, bem unidas. Esse tecido, ele serve para revestimento, então ele vai revestir o nosso corpo, como a nossa pele, por exemplo, e ele é um tecido glandular, ou seja, ele é um tecido que forma as glândulas. Então, o tecido epitelial, onde que ele é encontrado no nosso corpo? Como ele é um tecido de revestimento, a gente vai encontrar ele revestindo o nosso corpo, né? Na nossa pele, na nossa boca, no esôfago, tá? Que é esse tubo aqui, ó, que é o esôfago, né? Ele é encontrado também, ó, nos túbulos renais, né? Nos nossos rins, no nosso estômago, na bexiga urinária, na nossa uretra, tá? Então, o tecido epitelial ele é encontrado em várias partes do nosso corpo. E ele forma também as glândulas do nosso corpo. Por exemplo, aqui na boca nós temos as glândulas salivares, né? Embaixo do nosso braço nós temos as glândulas sudoríparas. Então, ele forma essas glândulas. Agora, o tecido muscular. O tecido muscular ele divide em 3 tipos. Estriado esquelético, estriado cardíaco e o liso. Então, a gente vai ver onde ele é encontrado. Ó. O tecido muscular estriado cardíaco. Ele vai ser encontrado no nosso coração. Então, ele forma o coração. O tecido muscular estriado esquelético, ele vai ser encontrado ligado nos nossos ossos, né? O músculo mesmo, a gente chama de músculo. O tecido muscular não estriado, que é no caso liso, ele vai ser encontrado em alguns órgãos do nosso corpo, como, por exemplo, no nosso intestino grosso, né? Como está mostrando aqui. Agora a gente vai falar do tecido conjuntivo. Qual seria a característica do tecido conjuntivo? Ele tem muitas substâncias intercelular, ou seja, entre as suas células. Então, ele é dividido em tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Então, a gente vai ver cada um deles, onde eles são encontrados. Então, primeiramente, o tecido adiposo, que ele é um tecido que ele armazena gordura. Toda essa partezinha amarela aqui, ó, é reserva de gordura, né? Que está relacionado com a nossa alimentação.
Quando a gente come alimentos que é rico em carboidratos, como massas, né, macarrão, pizza, por exemplo, e a gente não faz exercício, o que, que vai acontecer? Ele vai acumular dentro dessas células, né, em forma de gordura. Quando a gente quer perder essa gordura, a gente vai mudar a nossa alimentação e vai fazer exercício físico. O tecido cartilaginoso, ele é encontrado em várias partes do nosso corpo, ó. Então, ele é encontrado, por exemplo, na nossa orelha, no nosso nariz, ele é encontrado entre os ossos, tá? Essas partezinhas aqui. Ele é encontrado também na traqueia, tá? Ele é encontrado em várias partes do nosso corpo. O tecido ósseo, como o próprio nome diz, ele é encontrado nos nossos ossos, né? Então, a gente tem ossos no nosso corpo todo. Ele é encontrado nos ossos. O tecido sanguíneo é o tecido que é encontrado, né, no nosso sangue. Então, aqui nós estamos vendo, né, as células sanguíneas, que aqui, por exemplo, é um glóbulo vermelho. Então, o tecido sanguíneo, ele é encontrado no sangue, e ele é formado por células como os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que não está mostrando aqui, tá? Pelo plasma, que seria a parte líquida, toda essa parte que está entre as células, e também pelas plaquetas, tá? Que são fragmentos de célula, são pedaços de célula. Agora nós temos aqui o tecido nervoso, né? Que ele é formado por neurônios. Aqui é um tipo de célula que é chamado de neurônios. Essa célula, ela é formada por essas partes principais aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, que parece esses galhos, é chamada de dendrito, tá? Toda essa parte aqui. Essa partezinha de dentro aqui, ó, redonda, ela é chamada de corpo celular, é onde está o núcleo da célula. E esse rabinho, ele é o axônio. Então, para formar o nosso tecido nervoso, vai ter vários desses aqui, um ligado no outro, tá? São os neurônios. Então, onde que a gente encontra o tecido nervoso? Ele é encontrado no encéfalo, onde está o nosso cérebro. Ele é encontrado também na medula espinhal, né, onde está a nossa coluna. E ele é encontrado por todo o nosso corpo, nos nervos. Então, a gente tem nervos por todo o nosso corpo. E aqui nós temos uma figura mostrando cada um dos tecidos, ó. Então, o tecido nervoso, acabei de mostrar, ele é encontrado no cérebro, tá? Na medula espinhal, que vai descer aqui. O tecido epitelial, ele é encontrado revestindo o nosso corpo, a nossa pele, por exemplo, e revestindo órgãos internos também. O tecido muscular, ele é encontrado no nosso coração, em alguns órgãos também do nosso corpo, e aquele tecido, né, o músculo, está ligado nos nossos ossos também. O tecido conjuntivo são vários, né? O tecido adiposo, que é o tecido que armazena gordura, o tecido ósseo, tá? Então, todos eles fazem parte do tecido conjuntivo. Certo? Então, vou deixar aqui uma referência, caso você queira entrar nesse site para dar uma olhadinha. E é isso. Espero que você tenha conseguido entender bem o conteúdo agora, tá? Caso não tenha entendido, é só entrar em contato. Um abraço. Tchau, tchau, Israel.